como implantar uma agenda ESG efetiva e que realmente tangibilize os impactos positivos que as lideranças inspiradoras gostariam de ver realizados e deixar como legado de sua gestão. Primeiro que com essa frase eu estou esperando que de fato as lideranças querem deixar esse legado, que é muito mais do que o sucesso financeiro, o sucesso monetário, mas também um legado de gestão socioambiental. E quando a gente fala de ESG, a gente também está falando de recursos financeiros e não só de meio ambiente e das pautas sociais. A governança, ela aponta para a gente essa ética, esse cuidado na manutenção dos recursos financeiros para que as empresas tenham mais tempo, tenham uma existência próspera, que sejam prósperas para si próprias e prósperas também com o planeta e com as pessoas que se relacionam com elas. Então, as pautas ESG, elas são transversais nas organizações. É bastante curioso que quando a gente recebe algum pedido das empresas, a gente sempre pergunta de qual área vem esse pedido ou qual área tem tocado as pautas ESG nessa organização. E a gente recebe respostas de todas as áreas: compliance, marketing, RH e algumas, obviamente, com departamentos específicos de sustentabilidade ou de ESG. Porém, quando a gente pensa na implantação das pautas ESG dentro das organizações, a gente vê que, independentemente da área que puxa esse projeto, ele é um projeto que precisa ter o engajamento de todas as áreas. Então, são temas que precisam estar presentes na estratégia das organizações e não serem uma pauta paralela. Quando a gente pensa em pauta paralela, as paralelas são as retas que nunca se encontram, elas estão sempre lado a lado. Então, quando o ESG é paralelo à estratégia, provavelmente a gente vai ter que sempre estar correndo atrás de fazer com que os objetivos e as metas ESG sejam cumpridas. Agora, quando os temas ESG são concomitantes à estratégia, ou melhor, são a estratégia, então a gente simplesmente precisa operar e, na operação da empresa, a gente já percebe as pautas ESG operando. Eu escrevi um artigo sobre a implantação de ESG nas empresas e, inclusive, acho que responde um pouco essa pergunta de por onde começar. Então, ali eu dou um pouquinho, um trajeto, um caminho, e esses trechos aqui, eles estão lá no artigo, mas eu trouxe para cá porque eu acho que é relevante que a gente aborde, né, tenha esse olhar aqui. A gente tem pensado como êxito hoje, êxito corporativo, a gente olha o crescimento. Normalmente, o crescimento financeiro, o crescimento do lucro, o crescimento econômico. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o crescimento de um estado, de um país, a gente vê que PIB é uma das métricas, ou seja, ali a gente está falando de números. Quando a gente utiliza dinheiro como métrica de sucesso, ou seja, a gente valoriza o crescimento, a gente corre alguns riscos, porque quando a gente olha para o propósito de uma empresa, pensando que o propósito é apenas o crescimento econômico e financeiro, a gente entende então que toda a estratégia vai estar a serviço deste propósito. O que a gente percebe é que com as pautas ESG, com esse foco nas pautas ESG, que especialmente no período de pandemia e pós-pandemia foram extremamente alavancados, a gente começou a questionar que a gente tenha uma só métrica. Então, a gente pode pensar em outras métricas, ou seja, para quem a gente dá voz, o que a gente está medindo quando a gente fala em sucesso dentro da organização. Então, a gente pode pensar em outros êxitos que não apenas os êxitos financeiros, os êxitos econômicos.